Ora então, hoje vamos estudar o futuro do conjuntivo. Já estudámos o presente e hoje estudaremos o futuro do conjuntivo, como é que ele se forma e também em que situações é que o utilizamos. Vamos então começar por este breve diálogo entre o Luís e a Catarina. O Luís pergunta: já reparaste na quantidade de livros que agora se escrevem com o objetivo de ajudar as pessoas a serem felizes? Já reparei. Olha aquele ali, A Arte de Ser Feliz. Quando a minha prima fizer anos, vou oferecer-lhe. Vejo-a sempre a ler livros deste género. Ora, eu sublinhei a palavra fizer porque é a forma verbal que está no futuro do conjuntivo. Muitos de vocês provavelmente já ouviram expressões do género: até amanhã, se Deus quiser. Quando tu fores grande, podes fazer isto ou aquilo. E a expressão que acabamos de retirar do diálogo: quando a minha prima fizer anos, eu vou oferecer-lhe. Ora, então, esta forma verbal é um tempo, uma forma ainda muito usada na língua portuguesa e, como o próprio nome diz, futuro, é para expressar uma intenção no futuro. Não quer dizer que se concretize, mas é uma intenção de fazer algo no futuro. Como se forma então o futuro do conjuntivo? O futuro do conjuntivo forma-se a partir da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito simples do indicativo, retirando a terminação am e acrescentando as devidas terminações. Do lado esquerdo do ecrã, vocês têm o pretérito perfeito S simples, o pretérito perfeito simples do verbo falar, para relembrarmos. Ontem eu falei, tu falaste, ele falou, nós falámos, eles falaram. É à terceira pessoa do plural, então, que temos que ir buscar a nossa raiz para construir o futuro. Temos que ir, então, a falaram, eles falaram, terceira pessoa do plural, eles falaram, retiramos o A e o M e construímos, então, o futuro do conjuntivo, que é o que eu coloquei do lado direito do ecrã. Quando eu falar, aí está, falar, sem o A e sem o M. Quando eu falar, quando tu falares, aqui no tu já há uma característica própria do tu. Tem que ter sempre o E e o S no final. Quando tu falares, quando ele ou ela falar, quando nós falarmos, tem a característica de nós, que é o mus, e quando eles falarem. Coloquei aí a expressão quando, porque nos ajuda bastante a construir o futuro do conjuntivo. Porque realmente não é uma ação real nem imediata, é algo que eu pretendo, que eu tenho intenção de fazer no futuro. Então, o quando ajuda muito. Ora então, neste slide apresento-vos 5 verbos bastante utilizados em português: o verbo ser, ter, fazer e dizer. Em cima está vermelho a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, o tempo do passado. Eles foram, para o verbo ser, tiveram, do verbo ter, fizeram, do fazer, disseram, do verbo dizer e compraram, do verbo comprar. Lembrar sempre que tem que tirar o A e o M e só então temos a primeira pessoa do futuro do conjuntivo. Quando eu for à tua casa, gostava de beber um café contigo. Quando eu tiver mais dinheiro, gostava de fazer umas boas férias. Quando eu fizer anos, vou fazer uma festa enorme. Quando eu disser para estares em silêncio, está em silêncio, cala-te. E daí por diante. É então muito importante que saibam bem o pretérito perfeito para conseguirem construir o futuro, está bem? Lembrar que apenas no tu, no nós e no eles ou elas é que há terminações, daí estarem a vermelho. Ora então, resta-nos agora ver as situações em que utilizamos o futuro.
Para expressar uma ação ou intenção no futuro depois das seguintes expressões: quando, assim que, logo que, enquanto, sempre que, todas as vezes que. 2 exemplos para aplicarmos e percebermos melhor. Assim que chegarem ao hospital, telefonem. Quando vieres à Águeda, avisa. Ora, assim que chegarem ao hospital, telefonem. As pessoas ainda não chegaram ao hospital, nem se sabe ao certo quando chegam, mas já há uma intenção de irem ao hospital. Então pedimos que telefonem quando chegarem lá. Quando vieres à Águeda, avisa. A mesma coisa, há uma intenção de vir à Águeda, mas não se sabe quando. Número 2. Para formular hipóteses que se podem concretizar no futuro. Hipóteses. Estas hipóteses estão marcadas no exemplo com a palavra se. É uma hipótese, uma condição. Se forem a Coimbra, visitem o museu. Ora, se a pessoa não for a Coimbra, não pode visitar o museu. Se forem a Coimbra, visitem o museu. Este se normalmente pede o futuro do conjuntivo. No número 3, podemos também expressar concessão, utilizando uma estrutura muito própria e específica e obrigatória. Presente do conjuntivo mais um elemento de ligação mais futuro do conjuntivo. Venha, presente do conjuntivo. Quem, aí está o elemento de ligação. Vier, futuro do conjuntivo é esta palavra vier. Venha quem vier, terá de esperar. Vás, por onde fores, vais apanhar trânsito. Tu vás, presente do conjuntivo, por onde, elemento de ligação, fores, futuro, vais apanhar trânsito. E também, depois de quem e onde, sem terem um antecedente, sem sabermos quem é este quem, que pessoa é o animal, e também com o que, com um antecedente expresso. Quem quiser ir a Madrid tem de marcar a viagem rapidamente. Quem quiser, não sabemos quem é. Daí se dizer que é um quem sem antecedente. Quem quiser, qualquer pessoa, tem de marcar a viagem. Podes repetir o que quiseres. Tu podes repetir, claro, aquilo que quiseres, a comida que quiseres.